Olá, boa noite. Hoje é 6 de agosto de 2025, dia D de tarifaço. As tarifas de 50% de Donald Trump já estão valendo sobre grande parte das exportações brasileiras. Mas antes disso, vamos falar que Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de familiares enquanto estiver em prisão domiciliar. E parlamentares da oposição ocupam os plenários da Câmara e do Senado pelo segundo dia seguido na tentativa de pressionar pela votação do projeto de anistia do 8 de janeiro. O Ministério da Fazenda elabora medidas de proteção à economia brasileira. Uma delas é a criação de linhas de crédito com juros subsidiados a pequenas empresas. Nós vamos ter um plano muito detalhado para começar a atender, sobretudo, aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os Estados Unidos, que é a preocupação maior do presidente. Uma pesquisa feita entre os estudantes da região metropolitana do Rio de Janeiro mostra o impacto dos tiroteios no aprendizado. As imagens se repetem a cada confronto. Escolas de portas fechadas, alunos se abrigando de tiros. Uma rotina que dificulta o acesso a um direito fundamental. A pesquisa Educação sob Cerco, feita pela Unicef em parceria com a plataforma Fogo Cruzado e pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e da UERJ, apontou que em áreas não dominadas, alunos do 5º e do 9º ano na região metropolitana do Rio apresentam melhor aprendizado de português e matemática. Nelas está a menor proporção de estudantes com conhecimento abaixo do básico, 19%. Nas áreas controladas por facções ou milícias, o índice chega a 38,7%. É muito difícil que esses alunos dessas regiões consigam um rendimento escolar que não leve em consideração o seu ir e vir da escola, serem acalentados por professores e ficar muitas vezes dias sem aparecer na escola porque as operações duram dias. Os pesquisadores também constataram que a diferença entre alunos de áreas controladas e de áreas não dominadas no SAEB, o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, pode chegar a 10 pontos. Isso representa um atraso de 6 meses para os estudantes que moram em regiões conflagradas. O estudo também apresenta recomendações às autoridades, como a diminuição da desigualdade e a garantia dos 200 dias letivos, mesmo em contexto de violência, e alerta para o abandono escolar. Em 2022, em escolas em áreas dominadas, a taxa era de 9 a 9,6%. Em regiões onde houve mais de 3 conflitos por ano, as taxas superam os 10%. A violência armada, ela impede que os esforços, os investimentos que cada família faz sobre seus filhos, as crianças e os adolescentes, e também os esforços e os investimentos do Estado brasileiro, eles consigam garantir o desenvolvimento de crianças e adolescentes e a garantia de direitos. Imagina esse impacto no psicológico, no emocional dessas crianças, desses adolescentes que estão aprendendo. O galpão de uma fábrica em Manaus foi atingido por um incêndio. O fogo começou nas instalações da empresa na terça-feira e ainda segue intenso. O galpão destruído era compartilhado por 2 empresas. Funcionários relataram que o fogo começou após faíscas de solda caírem em um produto químico. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher ficou ferida e o estado de saúde dela é estável. As novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começaram a valer nesta quarta-feira e o estado mais prejudicado é o Ceará, que destina 50%, metade, das exportações ao mercado americano. O governo estadual anunciou uma série de medidas emergenciais para amenizar o impacto na economia local. O Ceará destina 50% das exportações ao mercado americano. O prejuízo estimado para a economia do estado equivale a quase 500 milhões de reais. Os pescados estão entre os produtos mais afetados. Em 2024, eles ocuparam a 2ª posição na lista de exportações do estado. Dos 54 milhões de dólares vendidos em peixe, 52 milhões tiveram como destino os Estados Unidos, o equivalente a cerca de 275 milhões de reais. Já o aço, líder da pauta de exportações cearense, ficou de fora das tarifas. Ainda assim, o impacto sobre os setores de alimentos e calçados preocupa. Estamos falando de mais de 150 mil empregos, pessoal. São empregos que são safras, estão começando agora. A pesca está na entre-safra, a castanha está aqui, a cera de carnaúba está aqui.
Ou seja, isso é muito preocupante. Para amenizar os prejuízos na economia, o governador do estado, Eumano de Freitas, anunciou um pacote de medidas emergenciais. Primeira medida é auxílio financeiro às empresas que exportam para os Estados Unidos para garantirmos competitividade dos nossos produtos. Segundo, comprar produtos dos nossos diversos equipamentos. Vamos aprovar apoio de aumento de incentivo fiscal para as empresas que exportam para o governo americano, aumentando assim a capacidade de competitividade dessas empresas. Olha, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram hoje com os líderes de partidos das duas casas para discutir o boicote nessa verdadeira baderna que foi feita no Congresso, totalmente ocupado por parlamentares da oposição desde ontem. O repórter Rafael Felite vai atualizar as informações porque o presidente Hugo Mota já marcou uma sessão presencial para essa noite, para daqui a pouco, 8h30, né? Logo mais, Rafael, e fez ameaças, ele foi duro. Oi, Amanda, boa noite a você e a todos que nos assistem. Pois é, informação quente e clima muito quente no parlamento. O presidente da Câmara, Hugo Mota, conduziu reuniões na residência oficial lá da Câmara e ele aceitou, antes de uma reunião geral, conversar com integrantes da oposição. A oposição queria, de Hugo Mota, tirar um compromisso para ele pautar principalmente aquele PL da anistia dos atos golpistas de 8 de janeiro. Ao fim da reunião, o deputado federal do PL, Coronel Zucco, disse que não teve um acordo, mas que a reunião foi conduzida com respeito. Mas, alguns minutos depois, saiu uma decisão lá da mesa diretora da Câmara anunciando essa sessão para 8h30 da noite. E a gente sabe que o presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a ameaçar os deputados bolsonaristas da oposição que estavam obstruindo as votações em plenário. Ele ameaçou a suspensão de 6 meses dos mandatos desses parlamentares e essa sessão vai ocorrer agora às 8h30 da noite aqui na Câmara dos Deputados. Clima quente. Também teve uma reunião no Senado Federal, conduzida na residência oficial do Senado pelo presidente Davi Alcolumbre. Ele conversou com senadores tanto do governo quanto da oposição, essa reunião foi conjunta, e Flávio Bolsonaro, que ontem chegou a dizer que não conversaria mais com Alcolumbre, participou dessa reunião. A gente lembra, Amanda, que desde ontem, por conta da prisão domiciliar decretada de Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes na segunda-feira, os plenários estão ocupados. Não é uma obstrução normal, os parlamentares estão impedindo o funcionamento do parlamento brasileiro e tem toda essa questão lá dentro do plenário. Sobre isso, a gente preparou uma reportagem e a gente vai acompanhar agora. Os parlamentares de oposição montaram uma escala para passar a noite no plenário e nos corredores do Congresso. Os aliados de Bolsonaro exigem a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, da anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro e do fim do foro privilegiado. A obstrução é definida pelo uso de meios regimentais para adiar ou evitar a votação de projetos. No entanto, as regras oficiais do regimento interno do Congresso Nacional não estabelecem a possibilidade de ocupar e impedir o funcionamento do plenário, como estão fazendo os integrantes da oposição. Mesmo com a ocupação, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da casa, conseguiu quórum para abrir sessão e aprovou indicações para o Poder Judiciário. Já a sessão de abertura de uma cúpula sobre mudanças climáticas com parlamentares da América Latina e do Caribe, que seria realizada no plenário do Senado, precisou ser transferida para um auditório alternativo. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde segunda-feira, a receber visitas dos filhos, cunhadas e netos, sem a necessidade de autorização prévia. Eles não poderão ficar com o celular ou filmar os encontros. Demais visitas ainda necessitam da permissão da Justiça. O ex-presidente recebeu a visita do filho, o senador Flávio Bolsonaro. O que ele tinha que ter feito de verdade era revogar essa prisão do Bolsonaro. Isso aqui está errado desde o começo, né? Em meio aos protestos da oposição, o ministro Gilmar Mendes, do STF, reforçou o apoio da Suprema Corte ao ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação
de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele. E olha, só para a gente atualizar a informação, né? O Rafael tinha trazido que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que haverá uma sessão agora às 8h30, ou seja, daqui a 15 minutos. E se os deputados da oposição continuarem obstruindo os trabalhos, eles terão os mandatos suspensos por até 6 meses. Pois é, os deputados da oposição estão tuitando aqui no Nicolas Ferreira, por exemplo, está tuitando dizendo que eles vão continuar, que eles não vão deixar o plenário. E os assessores dos deputados estão me escrevendo aqui que não conseguem acessar nem as galerias e nem o plenário. Ninguém pode entrar, nem assessores, nem imprensa, porque há um forte esquema de segurança da Polícia Legislativa agora em frente ao plenário, bloqueando todo o acesso, que parece um bunker, nas palavras desse assessor, que ele nunca viu nada parecido. Então podemos esperar um clima quente para agora à noite. E olha, o presidente do Senado, por outro lado, Davi Alcolumbre, acabou de emitir uma nota e informou que a partir de amanhã a sessão deliberativa será realizada de forma remota para garantir o funcionamento da casa. Alcolumbre ainda completou dizendo que não aceitará intimidações nem tentativas de constrangimento e que o parlamento não será feito refém. Então, os dois lados aí subindo bastante o tom. E uma última notícia, a defesa de Jair Bolsonaro recorreu da decisão de Alexandre de Moraes que determinou prisão domiciliar. Ela pede que Moraes reconsidere que, caso isso não ocorra, o caso seja submetido à apreciação do plenário físico do STF. Clima quente também na Câmara. Deputados da oposição disseram que não vão abandonar a mesa diretora. Boa noite.